Sexta Frequência, toda sexta-feira, às 10h30, na Universitária FM 99.9 e 820 AM. Eu culpado, viciado no ritmo frenético de um jovem anos 10. Não sei quando parar, apegado, delicado, o medo do silêncio, do vazio, a solidão. Eu quero tudo, eu quero descansar, mas também quero sair. Quero trabalhar, mas quero me divertir. Quero me cobrar, mas saber não me ouvir. Quero começar, mas quero chegar no fim. Eu tô pegando Universitária. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá para você que nos acompanha pela Universitária FM 99.9, a nossa rádio pública. Começa agora mais uma edição do programa Fora da Curva. Eu sou Débora Brito, jornalista da Marco Zero Conteúdo, portal de jornalismo independente e investigativo aqui de Pernambuco. Lembrando que também estamos no ar pela Rádio Universitária Paulo Freire 820 AM. O programa é transmitido pelo Facebook e, além de nos assistir, você pode enviar perguntas e comentários sobre o tema em debate. Basta acessar a nossa página no facebook.com/programa Fora da Curva. No programa de hoje, a promessa de um habitacional para as famílias da comunidade Caranguejo Tabaiares é antiga. Ela se soma aos vários projetos de moradia popular que nunca saíram do papel no Recife, mas que sempre marcam presença nos guias de TV em época de campanha. Para quem não conhece, a comunidade Caranguejo Tabaiares está dentro de uma zona especial de interesse social, a ZEIS, e é uma comunidade de tradição pesqueira onde vivem cerca de 5.000 pessoas hoje. Caranguejo também está situada entre os bairros de Afogados e da Ilha do Retiro, na Zona Oeste, que é uma região que está cada vez mais valorizada, inclusive no mercado imobiliário. Em julho deste ano, parte das moradoras e dos moradores foi surpreendida com um decreto de desapropriação em caráter de urgência assinado pelo prefeito do Recife, Geraldo Júlio. Os moradores estão, de um lado, diante de um projeto que vem sem diálogo com a população e, do outro lado, uma promessa que se arrasta há anos e que não tem previsão de sair do papel. O certo é que as famílias de Caranguejo estão se organizando para cobrar o cumprimento desses acordos e permanecer na comunidade com direito à moradia digna. Para discutir sobre esse tema e entender o que de fato vem acontecendo, o Fora da Curva desta quinta-feira pergunta por que Caranguejo Tabaiares resiste. Para debater conosco, estamos recebendo aqui Sara Marques, que é do coletivo Caranguejo Tabaiares Resiste. Obrigada pela presença, Sara. Obrigada a você pela oportunidade. Também estamos aqui com a presença de Renan Castro, que é advogado do Centro Popular de Direitos Humanos, o CPDH. Bem-vindo, Renan. Bom dia, pessoal. Bom dia, Débora. E também estamos aqui com a presença de Raíssa Brahim, repórter da Marco Zero Conteúdo, e que é autora da reportagem Ameaçada e Esquecida pela Prefeitura, Caranguejo Tabaiares resiste ao despejo feito às pressas. Essa reportagem está disponível para leitura no site da Marco Zero Conteúdo, marcozero.org. Bem-vinda, Raíssa. Obrigada, Débora. Bom dia, gente. Prazer estar aqui de novo. Bom dia. E aí, começando o debate, pensando que muitas pessoas, inclusive no Recife, desconhecem Caranguejo Tabaiares, desconhecem a história da comunidade. Queria, Sara, que você pudesse contar há quanto tempo existe Caranguejo Tabaiares, como é esse processo de luta de vocês
por moradia digna, e como é que vocês chegam hoje nessa situação de, às pressas, desde o começo do ano, ter essa notícia de que parte da comunidade vai ser retirada para um projeto que, pelo que vocês alegam, não teve muito diálogo com a comunidade, né? Débora, não teve não. Bom dia, né? Bom dia, minha comunidade, Caranguejo Tabaiares, que está aí ouvindo a gente e resistindo. Nós somos uma comunidade que tem mais de 100 anos, né? Os primeiros registros de Caranguejo Tabaiares vêm lá de 1908 e nós somos uma comunidade pesqueira, né? Tradicionalmente pesqueira. E aí a gente vai se organizando e vira as EIs, viram a Zona Especial de Interesse Social nos anos 90 e pensa que está garantido nossos direitos de morar onde a gente escolheu, onde a gente fez história. Aí, desde o ano passado, o prefeito do Recife, Geraldo Júlio, mostrou uma obra que foi retirada de um grande projeto, que é o Capari Melhor, aí vem um parque de drenagem e quer retirar mais de 100 famílias do canal para passar uma via. Né? E aí as famílias começam a discussão porque ele retira as famílias, não traz o habitacional que ele prometeu em 2013, no primeiro ano de gestão dele, e retira as famílias da sua história para 8 quilômetros da sua história, e quem resistir, ele diz que vai ter ou indenização só da benfeitoria ou ir para o auxílio moradia, lembrando que em 2013 ele já colocou 27 famílias que não tem nenhuma solução habitacional, 27 famílias da comunidade. Então, você imagina, né? Você entrar nesse... faz um ano que a gente está nessa discussão e o presente da gente resistir e conversar com eles é ele fazer um decreto que briga com nossa Zona Especial de Interesse Social. O decreto é um decreto de utilidade pública, que não existe você fazer um decreto de utilidade pública numa Zona Especial de Interesse Social. Né? Como é que é a utilidade pública? E a gente tem um interesse social naquilo e a gente vive lá, a gente tem história lá. Né? A gente não sabe como é que faz essa discussão aí, o que é que o prefeito interessa ao prefeito isso, né? Uhum. Na verdade, a gente sabe, porque a gente está sendo espremido, esmagado pelos grandes prédios, né, na nossa área. Uhum. E aí, no teu relato, né, desse histórico, existe uma série de contradições que estão colocadas. Uma delas, principal, diz respeito à legislação, e eu queria saber, Renan, o que é que o que é que deveria ser a condução para um procedimento, sendo uma zona de interesse especial, e se esse decreto ele chega a ser, enfim, ter um impedimento, ele não poderia ter validade de fato, por ser uma zona protegida. Como é que está sendo conduzida essa questão, né? O CPDH, o Centro Popular de Direitos Humanos, está acompanhando esse caso, e juridicamente, assim, quais são as incoerências desse processo mais recente do 2018 para cá? Então, importante frisar que, como uma amiga nossa, Fernandinha, né, de BDU diz, Recife pode se tornar uma das primeiras cidades a inaugurar a questão das EIs e terminar com elas. Porque, veja, se a prefeitura não aplica, né, não observa a legislação, principalmente no que diz respeito às comunidades de baixa renda, como é o caso de Caranguejo, quando vai implementar determinado tipo de intervenção urbana, ela está acabando com o sentido da legislação. Então, Caranguejo, por exemplo, é ZEIS desde 95. E o que é uma ZEIS? É uma lei, né? Uma lei que deve ser aplicada e observada por todos, que garante à comunidade direito de permanência, que ela seja urbanizada e legalizada a sua posse. Até hoje, Caranguejo espera por essa legalização, como outras comunidades do Recife, que também são ZEIS, como Pilar, como Bode, como Entrapulso, como Mostardinha, como Mangueira. Posso aqui ficar o dia todo falando dessas comunidades que até hoje esperam essa legalização, que por lei a obrigação é da prefeitura e ela assim não faz, né? E a gente começa a pensar, né? A questão de tempo e legalidade. Veja, a legalidade seria a prefeitura fazer essa regularização. E o tempo seria desde que a comunidade vira ZEIS, né? A lei fala em um certo período de tempo, não sei se é 2 anos, mas enfim. Já passou muito mais de 2 anos de Caranguejo é ZEIS. Desde 95 ela espera essa legalização e agora, em 2019, a prefeitura vem dizer que tem urgência para fazer uma obra na comunidade.
Para quem vai servir essa obra? Né? Sara está aqui na nossa frente, a gente pode falar. Será que a maioria das pessoas que estão morando em Caranguejo precisam de carro para se locomover, se locomove de ônibus, de bicicleta? Na obra vão ser feitas 3 pistas de rolamento, né? Passando por dentro da comunidade. Na frente da casa de Sara vai passar a pista, né? E Sara não tem carro. Sara se locomove de ônibus, né? Ela anda pela cidade. Então, veja, a obra não vai servir a comunidade, né? Então, essa urgência não parece ser dos moradores e moradoras da comunidade de Caranguejo Tabaiares. E é uma urgência que pretende emitir o município na posse imediatamente. O que é isso? Com esse decreto, a prefeitura pode entrar com uma ação na justiça e conseguir retirar as famílias imediatamente, como já está acontecendo na comunidade do Pilar. A prefeitura ingressou com ação jurídica de desapropriação contra algumas famílias, como Dona Marinalva e Dona Marinete, que deve estar nos escutando agora, querendo removê-las, indenizando apenas as benfeitorias, minha gente. Você imagina o que é morar 20, 25, 30 anos numa casa e só receber pelos tijolos, pelas tintas. A moradia não vale nada dessa pessoa que está lá, construindo a história, construindo a cidade, fazendo daquilo arrimo da sua família, renda da sua família, porque Dona Nalva e Dona Nete também são comerciantes, além de morarem na área, e a prefeitura apenas quer indenizar os tijolos, né? Então isso, do ponto de vista dos direitos humanos, que a gente trabalha nessa perspectiva de afirmação e defesa, é uma completa arbitrariedade do poder público, né? Então eu acho, a gente tem a compreensão que é totalmente inválido esse decreto, principalmente porque aquela área é da União, né? Toda a área que fica próxima de região ribeirinha, né? Ali tem o Rio Capibaribe, ela é da União. Então a prefeitura precisaria desapropriar quem é dono. O dono da área é a União. Ela não precisaria entrar com decreto de desapropriação contra as famílias que estão na beira do canal, porque as famílias não têm a legalização da posse. A desculpa da prefeitura é que ela precisa do decreto para indenizar as benfeitorias. Só que decreto de desapropriação não é feito para desapropriar benfeitorias, é feito para tirar a propriedade. Então a gente está em contato com algumas outras instituições do poder público para tentar ingressar com alguma medida judicial para acabar com a validade desse decreto. O mandado de segurança que a gente entrou já é uma medida nesse sentido. Por outro viés, que é o viés da regularização de posse, que a gente fez o pedido, né? Com base na Lei 13.465 de 2017, a gente fez o pedido das famílias que estão ali nessa área de risco, que sejam regularizadas a sua posse, né? Com base nessa lei que diz que uma certa área consolidada pode vir a ser regularizada. E o parágrafo 8º do artigo 31 dessa lei diz que as famílias não podem ser removidas dali enquanto a prefeitura não se pronunciar sobre esse pedido, né? E, salvo engano, poucos dias depois de feito esse pedido, a prefeitura exara esse decreto. Ou seja, ele não tem validade também por esse motivo. Então não é só por conta do mandado de segurança, não é só porque as famílias moram numa área ZEIS, não é só porque é a área da União, mas é por conta disso tudo, né? Esse decreto, na nossa visão, está repleto de ilegalidade. E esse pedido de regularização que vocês fizeram é justamente o que, ao longo dos últimos 20 anos, a prefeitura deveria ter feito para regularizar as ex, né, a propriedade, a regularização fundiária, e não foi feito. Exatamente, e com estrutura para isso, né, Débora? A prefeitura tem a estrutura da URB, que é uma empresa pública, né, é uma autarquia, que tem esse condão, né, de regularizar áreas de baixa renda, como Caranguejo, como outras comunidades. Tem o corpo técnico e não faz, né? A gente tem também o caso do Presês, que tem um orçamento previsto, né, milionário, e não se aplica esse orçamento, né? Enfim, é isso que a gente percebe. São procedimentos bastante contraditórios por parte da prefeitura. E agora, assim, qual é a situação? Tem famílias que já foram retiradas, aceitaram sair, né? Quais foram as opções que foram apresentadas para as famílias? Não são todas as famílias, né, de Caranguejo Tabaiares, Sara. Mas qual é a situação hoje? Assim, quantas famílias continuam no local? E como é que está esse diálogo? A prefeitura tem chegado lá para falar com vocês? Já que tem essa urgência também, essa retirada, como é que está essa situação?
Na verdade, não tem muito diálogo, né? Eles chegaram desde o ano passado, foram na casa de algumas famílias e aí chegavam com esse recadastramento e no recadastramento tinha dizendo que a pessoa tinha que escolher entre a indenização da benfeitoria ou ir para o Casarão do Barbalho, onde tem 8 comunidades diferentes. E aí, quando as famílias diziam que não queriam, como a gente percebeu que precisava resistir e lutar, eles começaram a arrumar outros problemas, outras coisas para resolver, e aí chegaram no auxílio moradia, que não é solução habitacional, né? Que inclusive em Caranguejo Itabaiaras tem o trauma das 27 famílias que saíram no incêndio, e o prefeito foi lá e garantiu que ia fazer as 420 moradias e não fez. Então, quando você não faz de 6 anos depois, hoje chegar lá e vai de novo prometer um habitacional e um auxílio moradia, ninguém quer fazer isso. Na verdade, a gente ficou conversando, né, no nosso coletivo Caranguejo Itabaiaras Resiste e pensando que esse tema, né, da rádio é uma coisa, tem muita subjetividade, né? Tem muita coisa, fala de muita coisa. Porque quando se pergunta por que Caranguejo Itabaiaras resiste? Caranguejo Itabaiaras resiste porque existe. Na verdade, a gente existe, nós não somos vistos, porque se vocês passarem na Estrada dos Remédios ou na Rua Itabaiaras, vocês não nos enxergam, mas nós estamos lá. Nós moramos na margem do canal e à margem do rio Capibaribe, que nós tratamos porque nós conhecemos. Agora, nós somos esquecidos. Porque a gente resiste também desdobra em outras coisas, que é a pergunta que a gente faz todo dia, que eu acho que é o que o governo faz com a gente. É a gente perguntar por que nós estamos aqui. Então, eles nos deixam sem drenagem, sem limpeza de canal, sem tratamento de saúde, sem educação, para a gente se perguntar. Se perguntar por que nós estamos no Caranguejo Itabaiaras. Mas é a nossa história. Se eles tratassem, nós estaríamos muito felizes morando igual o povo que mora na beira do canal de Setúbal, né, em Boa Viagem, porque é tratado, é limpinho, e o povo está lá e é uma área bem consolidada e bem valiosa. Para a gente é valioso morar em Caranguejo Itabaiaras. Hoje, na margem do canal, tem 45 famílias resistindo, que eles diretamente vão atingir agora. Tem 45 casas, aliás, porque famílias são mais, porque em cada casa mora mais de uma família. A gente não vai desistir, não adianta essa pressão. Ontem a gente está muito vivendo o mesmo tempo que era da ocupação de Caranguejo Itabaiaras, que era ocupar de manhã e à noite, ocupar de noite e de manhã a prefeitura vinha derrubar. Então a gente passa o dia conversando com as famílias. Quando é de manhã, as técnicas da prefeitura ligam para as famílias dizendo: se vocês não saírem, vão para o auxílio moradia ou vão receber indenização, porque estão acabando as unidades habitacionais do Barbalho. E a gente não vai se baixar a cabeça, a gente vai continuar na luta. Hoje, quando a gente olha para Caranguejo Itabaiaras e vai vendo os pedaços da nossa história sendo retirados, a gente fica se perguntando por quê, né? Como bem Renan falou, tem um corpo técnico da URB que não serve à nossa comunidade, né? Como é que não serve para a comunidade se somos nós que pagamos o salário deles? Porque eles pensam numa pista bonita de 3 rolamentos para o povo dos prédios de R$700 mil e não pensam numa via para os filhos da gente passarem, para ir para a escola. Não pensam numa praça para eles brincarem. A área de lazer de Caranguejo Itabaiaras é uma área dentro desse terreno que está indicado para o habitacional, mas está lá duas barrinhas de ferro que foram sobras, que a gente mesmo soldou e a gente mesmo fez. Eu acho que é isso que incomoda, né? Porque eles perguntam por que a gente resiste em Caranguejo Itabaiaras, mas a gente tem aí prédios caríssimos na Ilha do Retiro, que estão lá, e quando são feitos, eles fazem tratamento de esgoto, tem área de lazer, playground, piscina, e eles olham lá de cima e meus filhos estão sorrindo, brincando no terreno da fermentação, onde era para ter sido tratado para eles. Aí é isso, eu acho que essa pergunta a gente vai ter muito tempo, Débora, para ainda responder.
E vai ter muito tempo para perguntar. Essa pergunta, na verdade, traz muitas perguntas para dentro da nossa comunidade. Eles chegam querendo dividir, levando a prefeitura, enganando, chegando com esses projetinhos aí de maquiagem. A gente não vai aceitar esses projetinhos de chegar e dizer, chegando junto. Chegando junto de quem? Se quer chegar junto, vem conversar com a gente. A gente está lá, está esperando. A gente tem cine debate, a gente tem roda de conversa, a gente tem biblioteca, associação de moradores. Então, vem conversar com a gente de verdade. Não chama a gente para a mesa e no outro dia decreta dizendo que vai tirar a Dona Maria, que vive lá há mais de 60 anos. A gente não está falando só, né, também da casa, das paredes e do teto, né, para dormir. Está falando de moradia digna, de relação com o território, né, de direito a poder viver nessa cidade. Acho que você fala de uma maneira perfeita sobre isso, assim, para que todo mundo entenda, inclusive também os poderes que podem responder e podem mudar o modo de atuação, de chegar nas comunidades. E aí você falou sobre Dona Maria, que é uma das histórias que é contada, inclusive na reportagem, que Raíssa foi a Caranguejo Itabaiares, conhecer a comunidade, entender o que está acontecendo, conhecer quem são as pessoas que estão, de fato, sofrendo a ameaça de serem retiradas da seu pedaço de chão na história da sua vida, né? E, Raíssa, eu queria que tu contasse também como é que foi esse processo, assim, qual que é a história da Dona Maria, para a gente entender também como é a chegada desse modus operandi, como é que essa chegada da prefeitura tem acontecido junto às pessoas mais velhas, que às vezes não têm essa informação toda, não estão sabendo como vai acontecer, o que é que isso significa para elas. Antes de falar um pouco da história de Dona Maria, eu queria chamar a atenção de novo para como é sintomático, né? Como a prefeitura funciona, né? Como a política habitacional da prefeitura tem andado. Esse projeto habitacional, ele aparece em 2008, no plano urbanístico, né? Então, assim, é uma comunidade marcada por promessas não cumpridas. Em 2013, quando teve um incêndio, o prefeito chegou a ir lá, né? Geraldo Júlio, inclusive, se comprometeu e fez uma assinatura falando da cessão de uma parte do terreno para construir esse habitacional. Que já era uma promessa não cumprida, né? E, então, assim, é uma necessidade de resistir também para não ser invisibilizado, né, Sara? E, sobretudo, porque é um local, uma comunidade que está num terreno que, quando você passa ali pela área de espigões da beira-rio do esporte, você não consegue ver. Então, quando a gente esteve lá na comunidade, a gente conversou com Dona Maria. Dona Maria tem 75 anos, mora lá há 60 anos. E ela chegou a ser abordada por técnicos da prefeitura quando ela estava sozinha em casa, né? Então, imagina você chegar e abordar uma senhora de 75 anos sozinha em casa para que ela assine um papel que ela não entende muito bem o que é, para que, né, ela concorde em ou ir para o habitacional, que fica quase 8 quilômetros da casa dela, né, onde ela construiu a história dela, ou então que ela aceite receber uma indenização, né, que com certeza não é suficiente para ela comprar uma casa em outro lugar e também não é suficiente para ela começar a reconstruir a história dela em outro lugar. Então, assim, por sorte, a filha de Dona Maria, Suzana, tinha alertado: mãe, não assine nada quando a prefeitura chegar aqui. Ela não assinou. E, assim, o que as filhas dela dizem, né, junto com Dona Maria, é que esse habitacional do Barbalho, ou qualquer outra solução habitacional que a prefeitura dê, pode até ser interessante para quem está dando, mas para quem está recebendo não é. Então, assim, Dona Maria tem uma filha que tem uma deficiência, trabalha no Recife Antigo, né? Então, assim, ela já tem uma rotina que ela conta com a ajuda de pessoas lá para ir para o trabalho. Como é que ela vai se distanciar ainda mais 8 quilômetros, né? Então, é bem sintomática a forma como a prefeitura lida com isso. E se você não aceitar nenhuma dessas duas opções, nem o habitacional, onde você vai estar convivendo com pessoas que não são do seu território, ou a questão da indenização, somente pela benfeitoria, você pode entrar num auxílio moradia de R$200, né? Que, como o Renan frisou, não é política habitacional. Não é suficiente para nada, Não é suficiente, né? para nada. E, para vocês terem ideia, em Salvador esse valor é de R$400, em São Paulo é de R$800. E aqui em Recife é de 200. Não dá para... Isso diz muito como a iniciativa pública se mistura à iniciativa privada. E é essa iniciativa privada quem está, mais uma vez,
né, ditando qual é o desenho que a cidade vai ter e para quem é que isso vai ser benéfico, né? Uhum. Como a gente tinha falado no começo do programa, né? Existe, então, um projeto, uma promessa de um habitacional que está colocado desde 2008, né? Enquanto promessa para a comunidade, que é algo que eu queria perguntar, Sara. Esse projeto de habitacional, ele é interessante, ele é de desejo da comunidade, ele ainda é uma pauta que vocês querem, ele é suficiente para as necessidades de Caranguejo e Itabaiares. E eu queria perguntar, entender como é que essa proposta, ou enfim, o projeto dessa obra do Canal do Prado, que é este projeto que está removendo agora as pessoas em caráter de urgência, ele chegou a ser apresentado ainda enquanto projeto ou já enquanto ação para vocês, assim? Como é que são esses dois projetos que estão, digamos, definindo agora o futuro de Caranguejo e Itabaiares, que estão na mesa? Como é que isso chegou para vocês? Na verdade, o projeto do habitacional está dentro de um plano urbanístico que abriria na comunidade 32 vias. 32 vias que daria acesso para a avenida e traria o tratamento de esgotamento sanitário, água e de mobilidade mesmo na comunidade. Esse projeto hoje diminuiu para 10 vias, que eles dizem é que diminuiu para 10 vias, e de tudo foi retirado o canal, porque eles, não sei como foi esse contrato da prefeitura, abriram mão, não sei como, a gente não entende também, Débora, a gente não entende como foi isso. E em 2011 apareceu o projeto do PAC Drenagem, 11 canais na cidade, nós somos o canal número 8, onde tem mais remoções, e é um AZEIS, eu acho que somos... são 3 só ZEIS, a Vila São João e Lemos Torres, e todo mundo seria jogado para esse habitacional lá no Barbalho. E no Caranguejo Itabaiares, teriam um habitacional de 420 unidades habitacionais em 2008, e agora não tem mais, né? Seria todo esse terreno que a gente fala que é o terreno da Fermetaço. O terreno seria, ele tem lá 7,4 hectares, então era todo para Caranguejo Itabaiares. Nesse terreno seria colocado 300 e poucas habitações e hoje baixou para 176. E mesmo assim não tem cadastro na Caixa, não tem registro do terreno, e a prefeitura diz pra gente, né? Como a gente não entende muito, mas a gente tem aí uma assessoria técnica do CPDH que está nos ajudando. A prefeitura perde o que é do direito, o que o prefeito tem o direito de fazer, acho que é uma das únicas coisas que ele tem direito de fazer, que é decretar de utilidade pública. O decreto de utilidade pública faz medo ao grupo de urologistas do Hospital Português de Pernambuco. Esse decreto não fez medo. Eles só estão esperando passar a via e fazer a clínica deles dentro do terreno do terreno do nosso habitacional. Uhum. Sara, explica pra gente como é essa confusão de terreno, né? Primeiro, o projeto habitacional tinha 420 unidades habitacionais, agora tem 176, tem uma história desse grupo de médicos urologistas no meio. Como foi isso? Na verdade, 420 habitações são 2 terrenos, que é o da Fermetaço e o terreno da antiga fábrica de vidros. Hoje, a prefeitura não fala mais da antiga fábrica de vidros, e dentro da Fermetaço, que era uma discussão que está muito na cabeça da comunidade e na fala da comunidade, porque passou, como já foi dito aqui, passamos por vários projetos, passamos pelo Recife Sem Palafitas, passamos pelo Capibari Melhor e agora pelo PAC Drenagem, não foi feito nada na comunidade. Dentro do terreno da Fermetaço seria feito 300 e poucas habitações, né? Ganhando todo o terreno. E aí, quando a gente vai mexer nisso agora, com a prefeitura dizendo que vai primeiro tirar o canal para depois tratar o terreno, porque a gente não conhece isso, e dentro da lei do Presei seria primeiro fazer o habitacional, a gente ser colocado lá no habitacional e depois tratar a via e tratar as outras coisas. Então, quando eles chegam lá, quando a gente vai mexer nos documentos, né, nossos amigos aí, advogados podem explicar melhor, tá lá que a prefeitura, mesmo decretado 3 vezes desde 2003, que o terreno é decretado de interesse social e utilidade pública, tá lá que a prefeitura perde um pedaço do terreno para o grupo de urologistas do Hospital Português de Pernambuco.
E aí eles perdem isso e a gente fica com um pedacinho só do terreno, que é o que fica mais na margem do canal, né? Porque é jogado pra gente sempre tá muito mais atrás, ninguém tá vendo, né? Ninguém tá vendo a mulher negra, o homem negro, os menininhos negros, né? Da favela, então vai ser mais para trás, atrás de um hospital. Mesmo assim, eles chegam com um projeto de 76 unidades habitacionais e uma via de 15 metros dentro desse terreno. A gente não sabe onde é que cabe isso, né? A gente não consegue visualizar isso. A gente também não consegue visualizar se o vizinho... Eu por exemplo, moro bem coladinha com 2 vizinhos, né? Um de um lado do outro. Os 2 vizinhos fizeram laje e já prejudicaram minha casa. E imagine, eles fizeram laje cavando com braçal. E imagine quando passar máquinas no Caranguejo Tabaiaras, tudo aterrado por nós. Vai começar a cair tudo. E aí eles vão ter a desculpa de retirar todo mundo. Então é disso que a gente está falando. É esse alerta que a gente está dando sempre. E a prefeitura não nos escuta. O prefeito não escuta. A gente fez um pedido de regularização fundiária administrativo e parece que a gente não fez nada. A gente fez, nem precisava ter feito, porque nós somos ex. Nós fizemos para alertar, para chamar atenção. Eles não escutam. Nós estamos com uma campanha aí, revoga o decreto prefeito, e eles não escutam, ninguém fala com a gente. Eles não estão nem aí. Só se negocia quando tem duas frentes que querem negociar. A gente quer negociar, a gente quer conversar, mas como você perguntou, Débora, hoje esse modelo de urbanização que eles querem nos dar não atende à comunidade. Porque primeiro já se retirou várias famílias, várias histórias da comunidade, que a gente não pode nem falar, nem representar aqui, porque a gente sabe a pressão que as famílias passam, tanto as que estão na comunidade e as que estão fora. E já foram tiradas essas famílias, e as que ficaram estão vivendo sob pressão, mas também a gente sabe que se passar uma obra desse tamanho na comunidade, a gente não vai ter lugar na comunidade. A gente quer discutir. Porque hoje a gente tem um terreno dentro da comunidade com o depósito da Tupã, que está lá guardando tijolo, guardando caixa d'água e não pode guardar as vidas da gente, os nossos corpos, os nossos filhos. Como é essa discussão? O prefeito está fazendo isso onde? E o prefeito quer fazer mais prefeito aí. E como é que vai fazer mais prefeito se não discute com a gente? E se Caranguejo Tabaiaras for o pioneiro, deseja se assumir, a desaparecer? Como é que vão ficar Coque, Coelho, Santa Amaro? Então a gente também convoca as outras comunidades e a gente tá ligado às outras comunidades porque são co-irmãs. O bode tá ligado a gente pelo rio, tá ligado a gente pela pesca, tá ligado a gente pela conversa, pela arte, pela cor, pelo cabelo. E isso eles não podem tirar da gente. A gente não vai aceitar ser tirado isso da gente. Nós estamos juntos, fortes e vamos continuar resistindo. A fala de Sara resume bem o sentimento. A gente vai continuar discutindo, inclusive, sobre a questão técnica jurídica, que é muitas vezes onde dá uma rasteira, né? Pega as pessoas justamente na fragilidade, mas a gente vai fazer um rápido intervalo e já volta com o debate sobre por que Caranguejo Tabaiaras resiste aqui na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Universitária FM 99.9. Universitária FM, Agenda Cultural. Chega ao fim nesta quinta a curta temporada do espetáculo Trilogia do Feminicídio no Teatro Hermilo Borba Filho a partir das 7 da noite. A peça, dirigida por Eric Valença, foi desenvolvida através de pesquisas com vítimas reais da violência contra a mulher. Ingressos à venda na hora e local do evento. Mais informações através do telefone 999897050 999897050. Entre os dias 25 e 27 de setembro, o Centro de Artes e Comunicação da UFPE recebe o 9º Congresso de Literatura Fantástica de Pernambuco. A partir do tema O Mar e as Águas nas Narrativas Fantásticas, são realizadas palestras, mesas redondas, exibição de curtas e venda de livros. Mais informações através do site fantasticoempernambuco.blogspot.com.
Universitária FM, Agenda Cultural. Universitária FM apresenta Romero Ferro. Foi tanto céu e tanto mar, virei herói menino. Sexta, dia 13, ao vivo, a partir das 18 horas. Direto do estúdio Transmídia da 99.9 FM. No rádio, na tela da TVU e nas redes sociais. Trilogia do Feminicídio. 3 espetáculos que acontecem nos dias 4, 5, 11 e 12 de setembro no Teatro Hermilo Borba Filho, com direção de Eric Valença. Os espetáculos são inspirados em histórias reais de mulheres, coisas que acontecem no Quintal, Tris e Aparecida. No elenco, as atrizes Geusa Sena, Laís Vieira, Ninive Caldas e Tati Azevedo. Ingressos na bilheteria do teatro. Venha e traga a sua doação. Toda a renda e doações serão destinadas às redes de apoio e acolhimento a nós mulheres e às crianças nascidas no cárcere. Incentivo Funcultura, Fundarp, Secretaria de Cultura e Governo do Estado de Pernambuco. Ei, você mesmo que tá aí do outro lado. Tá cansado de ouvir coisas ligadas à população LGBT e não entender quase nada do que estão falando? E tu que é entendida? Respeita as causas e tem curiosidade sobre o assunto. Ou você, pessoa LGBT que não viu nenhum programa que te representa por aqui. Todas as quintas, às 8 horas da noite, aqui na Universitária 99.9 FM e na Rádio Paulo Freire, 820 AM. Eu sendo tu, não perderia, hein? Esse momento é todo seu. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. O programa Fora da Curva está de volta com jornalismo, crítica e diversidade. Hoje nós perguntamos por que Caranguejo Tabaiaras resiste. Estão aqui conosco, participando do debate, Renan Castro, advogado do Centro Popular de Direitos Humanos, CPDH, e Sara Marques, do coletivo Caranguejo Tabaiaras Resiste, moradora também de Caranguejo Tabaiaras, e Raíssa Brahim, repórter da Marco Zero Conteúdo. No primeiro bloco, a gente encerrou, estava conversando, e Sara explicava para o ouvinte que não conhece a história de Caranguejo Tabaiaras, não conhece talvez o modo como o processo de desapropriação, de despejo acontece na cidade do Recife, um relato muito forte, né? Sobre como a comunidade, inclusive, não conhece, não tem acesso a todas as informações de algo que muda completamente a vida, que é ser retirado do local onde mora, onde construiu uma família, onde tem uma história. E existe um outro lado também muito importante, que é muitas vezes onde as coisas acontecem, as pessoas não têm como reagir, que é a questão jurídica, a questão burocrática, técnica, que a prefeitura tem. Renan, eu queria que tu pudesse explicar. Sara falou desse trâmite, né, de como existe um projeto, existe há 23 anos uma lei que qualifica a comunidade como zona especial de interesse, mas que há um terreno que foi colocado como a parte foi retirada, um terreno de propriedade privada. Como é que isso juridicamente está desenhado hoje, assim, e o que é que ainda tem de... O que protege, né, Caranguejo Tabaiaras, assim, e essas articulações jurídicas, assim, o que é que pode ser feito? Então, a comunidade, ao contrário do poder público municipal, ela tem um plano para a área construído, né, de modo participativo, amplamente participativo, no ano de 2008, que previa também a realocação de algumas famílias em algumas áreas que não são adequadas para moradia, para outros terrenos, como é o da Fermentaço, que é importante frisar, né? Não é só o terreno da Fermentaço que tem disponível no plano urbanístico. Tem, salvo engano, mais outros 2 terrenos na área, acho que Sara pode falar isso melhor pra gente, disponíveis para fazer habitacional, fazer produção habitacional na área, no território de Caranguejo Tabaiaras. Então, em 2008, estava previsto a construção desses habitacionais, como Sara disse, e que a prefeitura, no ato de desapropriar a área, e aí é de fato uma desapropriação de um particular, né, que é a Sociedade, né, de Médicos Urologistas, entrou na justiça contestando essa desapropriação. A área a ser desapropriada
era X. Então, os médicos dizem que é Y. E essa foi a discussão na justiça. E a prefeitura abriu mão dessa discussão na justiça e hoje inviabiliza esse processo de desapropriação. Porque essa urgência para tirar as famílias do canal não é a mesma para tirar um terreno baldio, a propriedade dos médicos e dar para as famílias de Caranguejo, né? Então, assim, esse proceder, como Raíssa disse, beneficia alguém, né? E a gente tem certeza que isso tem a ver com a construção de uma via à beira-rio, né? Que vai ligar determinados pontos, né, estratégicos da cidade, onde tem espigões, onde tem shoppings, onde tem uma outra caixa da sociedade que a prefeitura está servindo, né? Então, inclusive é importante mencionar que a Caixa, através de pedido de informação feito por nós, informou que a prefeitura não está mobilizando nenhum esforço para empreender o habitacional na área, né? Porque, segundo a prefeitura, esse habitacional seria garantido por recurso federal e o recurso federal não há nesse momento para a construção de habitacional. A gente vai ver agora o PSB fazendo isso, empurrando tudo que é questão de gasto para o governo federal, né? Nessa perspectiva do antibolsonarismo, né? Da união de uma centro-esquerda. Mas a gente não pode cair nessa esparrela, né? A gente é sim contra um governo fascista, a gente é sim contra o desmonte de políticas públicas, mas não é nesse argumento que a gente vai aceitar que a prefeitura diga que não tem dinheiro para construir habitacional. Porque a gente sabe, eu estava vendo aqui uma matéria publicada no dia 9/5, a prefeitura gastou de janeiro a março 10 milhões de publicidade, né? Uma matéria publicada pela Marco Zero Conteúdo. 10 milhões de publicidade em 3 meses, né? Se a gente pegar agora, certamente essa publicidade passou os 14 milhões que seriam necessários para construir o habitacional na área da Fermentaço, com 176 unidades. A gente tem esses números, a gente tem esses dados, e com 14 milhões a prefeitura construiria o habitacional na área e sanaria esse problema, né? Então a gente pergunta aqui ao prefeito Geraldo Júlio, será que não é importante moradia para as famílias de Caranguejo? Mais do que a publicidade que ele faz de modo astronômico, né? Então, prioridade, né? Política pública, legalidade. E é isso que a prefeitura não vem fazendo. E a gente observa que, né, quando Sara falava, vem ao longo dos anos gradualmente diminuindo a quantidade de moradias que seriam construídas no habitacional, né? De 300 para 176 e depois para menos de 100. Então, isso já está se degradando ao longo do tempo. A gente recebeu algumas questões dos ouvintes que eu queria colocar aqui, de Rafael Dantas. E eu queria direcionar a Renan, que acho que pode comentar também, Sara, que o Rafael fala, a Marco Zero Conteúdo fez uma reportagem sobre dívida do IPTU no centro da cidade. Essa reportagem foi publicada no ano passado. E a reportagem comprovava que existem diversos débitos de pessoas, né, enfim, proprietários, que estão em dívida com a Prefeitura do Recife. Rafael pergunta, então, se ele, como advogado ou como cidadão, se ele poderia entrar com uma ação popular e denunciar o prefeito por não cobrar o IPTU devido dos prédios do centro da cidade para promover moradia popular. Isso é algo que é viável? Sim, Débora, isso aí inclusive é mais outra legislação que não é cumprida. Porque veja, a Constituição de 88 traz, né, no artigo 6º, salvo engano, a função social da propriedade. Todo mundo sabe que direito de propriedade também é um direito, né? E a função social da propriedade também é um direito humano. Ou seja, não pode existir propriedade sem função social, né? São elementos legais complementares. Você tem a propriedade, você tem que dar destinação a ela. Então, veja, o Estatuto da Cidade, a Lei de Uso e Ocupação do Solo, o Plano Diretor, né, estabelece que se você não paga IPTU e não ocupa a área, não dá destinação social a ela, você vai ser desapropriado. Então, foi isso, né, que o MTST fez em parceria com outras organizações quando ocupou lá o prédio da ocupação Marielle Franco. Ou seja, para mostrar que sim, é possível famílias morarem no centro em áreas abandonadas, fazendo o que a prefeitura não faz. Aquele prédio está abandonado, salvo engano, há mais de 20 anos. O proprietário deixa de pagar impostos, deixa de estar devendo IPTU milhares, né? A prefeitura deveria tirar a propriedade
daquela pessoa, daquele incorporador que seja, para dar a destinação social e não faz. Então, quando o MTST faz isso, ele diz: olha, prefeitura, já que você não faz isso, nós vamos fazer nós mesmos com nossos corpos. Chama atenção para essa dívida que a prefeitura está ignorando. Exatamente. Porque com o IPTU progressivo, que é uma legislação, como eu disse, do Estatuto da Cidade, da Lei de Uso e Ocupação do Solo, do Plano Diretor, aquele proprietário iria perder a propriedade, né? Então, sim, é possível. Isso tem que ser denunciado e observado pela sociedade civil, né? Formalizado, que a gente tem que formalizar isso. Se sabe que tem um terreno, um prédio abandonado, né? Que poderia servir de moradia às famílias, porque no Brasil e em Recife, principalmente, tem mais famílias sem casa do que casa sem gente, né? Então, assim, tem muito imóvel. Só no bairro de Santo Antônio, se não me engano, são 46 imóveis, né, abandonados, que serviriam para famílias morarem. E isso não é feito pela prefeitura. Ou seja, a prefeitura tem a obrigação legal de dar destinação ao IPTU progressivo e assim não o faz. E só no centro é uma dívida, segundo essa matéria que a Marco Zero publicou, de mais de 300 milhões de reais. Uhum. Teria bastante dinheiro para poder fazer habitacionais e cumprir promessas que estão se estendendo aí hoje, né? E aí, nessa discussão, né, sobre transparência, falta de transparência, de diálogo e também de direito à moradia digna, cumprimento de legislações, cumprimento de promessas que estão colocadas, há também lá na comunidade acontecendo uma certa... tanto tem a remoção das pessoas, dos despejos que estão acontecendo, que já estão acontecendo, né, Sara? E há também uma ação, digamos, contraditória da Prefeitura do Recife, né? Com um projeto que fornece apoio, subsídio para reformas de casas. Eu queria que vocês pudessem explicar também, assim, o que é que está acontecendo, como é isso, como a Prefeitura chega, são desses dois movimentos. Um é retirada de algumas famílias, outro é oferecendo também, com o Chegando Junto, né, o Parceria na Sua Casa, que você explicasse como é que isso está acontecendo, assim, isso está dividindo também a opinião das pessoas? Na verdade, a gente não pode explicar direito o projeto, porque o projeto foi apresentado aí numa reunião bem complicada, né? Porque as pessoas que estão no canal não estão dormindo direito, passando o dia com medo de serem retiradas da comunidade, foram para essa reunião para ter mais informações, porque como é que você está tirando as famílias e está chegando dizendo que vai chegar com empréstimo e dar 5 mil reais para as outras famílias, para 50 famílias reformarem as casas, né? E se a gente sabe também que hoje tem um plano aí urbanístico para retirar mais famílias. Então, quais são essas famílias que vão sair? A prefeitura não diz quais são as famílias que vão sair, como é que as famílias vão aderir o empréstimo se não sabe se vai sair. Então, a prefeitura chega aí com essa promessa, dividindo opiniões, porque de um lado do canal, hoje, se diz que não tem um projeto para sair agora, e do outro lado eles estão retirando as famílias. Então, se você chega e promete às pessoas um dinheiro para reformar, para sua casa ficar melhorzinha, você vai ficar na sua, né? Não deveria ser assim. A gente está conversando e formando as pessoas e conversando para não ser assim, para que as pessoas não recebam isso hoje como um prêmio, porque nunca chegou isso na comunidade, porque nunca chegou esse tipo de discussão na nossa comunidade e agora está chegando numa hora que tem esse grande problema na comunidade, que é ser retirado. Na verdade, grande problema não. Na verdade, não se explica, porque se você retira as famílias que têm sua história, que lhe viram nascer, que você viu nascer, isso não se explica. Então, a prefeitura chega hoje com esse projeto de Chegando Junto, Parceria na Sua Casa, que não é só o de habitação, né? Tem também na educação. Eles chegaram e já foram também na escola municipal que tem lá na comunidade, na Mercê de Albuquerque, e já prometeram também uma história de uma formação para os alunos, e depois os alunos em janeiro receber uma bolsa. A gente já conhece isso, né? O ano que vem a gente vai ter tudo que for paliativo. Quem continuar na comunidade vai ter tudo que for paliativo da mão de prefeitura, de governo, porque é sempre assim. Nos é
nos é dado só isso, só o paliativo, para a gente não fazer a discussão correta, para a gente não juntar o povo e o povo não pedir o que realmente precisa, que é o seu direito à cidade. E o direito à cidade não é só a casa. O direito à cidade é Dona Maria dormir tranquila, é Isabel dormir tranquila. O direito à cidade é não precisar que um assessor, uma assessora, a diretora da prefeitura chegue na cara da gente e diga assim, mas fulano quis sair. Que não é isso, não é só isso, não é só querer sair. É porque a gente está a vida toda vivendo lá, sem ter condições, porque os governos não nos dão condição, e depois chega aí com um apartamento com cerâmica dado de uma forma como um prêmio, e aí você quer que a pessoa escolha tá nos ratos por causa deles, porque o canal não é limpo. Já faz mais de 20 anos que aquele canal não é limpo. E aí tem rato mesmo, tem barata mesmo, mas tem nossa história, tem nossa gente. E esse prefeito não vai tomar conta disso? Aí chega aí a secretária de habitação, vai lá na nossa comunidade, faz uma mobilizaçãozinha lá e leva o povo, toda a secretaria de habitação foi para dentro da comunidade, né? A sede foi pintada. Nossa sede, que inclusive, eu acho que ela não tinha essa ideia, mas essa sede está na área para ser removida. Como é que a gente faz uma história dessa, né? Tem gente da prefeitura, dessa secretaria, que já foi nosso apoio quando a gente virou os ex do Justiça e Paz e estava lá nessa reunião e foi fazer a discussão, e eu disse a ela, eu estava no colo do meu pai, porque meu pai era a liderança comunitária, quando você vinha aqui para a gente ir com Justiça e Paz procurar regularização fundiária da gente e ter a nossa documentação. E o que a prefeitura vem nos trazer agora é um paliativo de dizer, vamos ajeitar o banheiro de quem vai ficar. Tem gente lá, Débora, que mora em 18 metros quadrados. E aí a gente bota uma torneira nesses 18 metros quadrados com a família de 8 pessoas. E aí, o que é que se faz com isso? A gente não quer essa discussão, a gente quer fazer uma discussão ampla do nosso direito. E esse prefeito precisa fazer, porque quando em 2017 ele foi lá, né, fazer lá a sua campanha, ele foi lá e fez um recapeamento na verdade, um calçamento de 2 ruas na comunidade que se dizia que nunca ia ser calçada, porque a comunidade sempre esteve dentro de grandes projetos. Então, dizia que nunca ia ser calçada só quando tivesse esse grande projeto. E o prefeito chegou e fez esse paliativo, calçou essas 2 ruas, sem drenagem, e aí volto de novo para o porquê. É aí que a gente amanhece, que o povo do Tabaiares, que foi essa parte que ele calçou essas 2 ruas, tem várias fotos do prefeito lá, com lideranças, com pessoas da comunidade, com vereadores. Inclusive, a secretária era candidata a vereadora nessa época, e foi lá e pediu voto à comunidade. Então, ela sabia muito bem onde ela estava entrando. E aí foram feitas essas 2 ruas, e o povo lá de trás dos becos da Jordânia tem água no joelho quando chove. E aí a pergunta é essa, por que o povo amanhece assim? Por que eu moro aqui? Por que a água está no joelho? A gente tem que perguntar, gente, ao prefeito. Ele está aí e ele precisa responder isso quando ele vai lá inaugurar só essas 2 ruas. Quando a gente tem mais de 5.000 famílias e a gente só tem uma equipe de saúde da família. E isso não é por acaso. A gente tem problema até com os Correios hoje. A gente tem problema de violência, né? De insegurança e violência que é trazido pelo governo, mas pela comunidade a gente se conhece, a gente vai na porta um do outro, a gente conhece cara a cara cada um e a gente sabe do potencial de cada um na comunidade. Inclusive, as pessoas sabiam do nosso potencial e por isso hoje a gente está junto, o coletivo está junto, tem Reginaldo, tem várias pessoas, né, que está nesse coletivo e está fazendo essa discussão para dentro da comunidade. Tem muitas Saras. Tem muitos Reginaldos, tem muitas Danieles, tem muitas Donas Marias, tem muitas Cessas que estão lá e que precisam ser ouvidas. Agora, a gente só precisa que eles escutem. Eu acho que a falta de resposta da prefeitura, ela é para a comunidade e é também para a imprensa. Eu estava resgatando aqui quais foram os questionamentos que a gente enviou para a Secretaria de Habitação e para a URB, na época que a gente fez a matéria. E ficou uma série de perguntas não respondidas, né? Como, por exemplo, qual é a urgência desse projeto? Né? Qual é a urgência de retirar essas famílias de lá, né? Segundo esse decreto assinado por Geraldo Júlio? A gente perguntou diretamente para a prefeitura quem é que vai se beneficiar
desse projeto. Essa pergunta também não foi respondida. Se a prefeitura espera uma valorização da área e quais são os outros projetos, né? Quais são os projetos seguintes depois dessa questão da revitalização do Canal do Prado ali para aquela área. Com que se conecta, né? Vão passar Exato. vias que vão para onde? Isso, exatamente. Depois que aquilo ali for, que aquilo ali for revitalizado, como eles estão dizendo, com a implantação dessas 3 faixas de rolamento, são 2 do lado e uma do outro, passando por dentro da comunidade. O que é que vai acontecer depois disso? Né? Quais são os outros projetos previstos? E a pergunta principal é por que o habitacional de Caranguejo de Itabaiaras nunca saiu do papel? Então, assim, a gente enviou uma série de perguntas para a prefeitura e a gente recebeu como resposta uma nota oficial, né? Que tinha, sim, uma série de respostas, mas não tinha o posicionamento oficial para muitos dos questionamentos que a gente colocou na mesa, né? Que são as questões debatido, que dizem respeito especificamente sobre a vida de quem já está ali, de quem vai continuar, até quando, né? Não se sabe. Exatamente. Destino dos moradores e moradoras de Caranguejo de Itabaiaras. Exatamente. Como Caranguejo, existem outras comunidades que estão também sofrendo um tipo de assédio, digamos assim, ou de ação da prefeitura parecida, similar, né? O caso do terreno do Aeroclube, que também teve, enfim, a comunidade está se organizando. Sara falou também que, inclusive, com outras comunidades faz um chamado que se articulem, que se conectem, porque o modo de ação é similar, né? O contexto, como as coisas acontecem, é muito parecido. E eu queria, enfim, entender, Raíssa, que você estava falando também, se debruçando sobre essa questão, que outros, Raíssa e Renan, que outros locais também estão aí, digamos, num processo talvez anterior, mas num processo caminhando para ter um cenário muito parecido com o que está acontecendo agora com Caranguejo de Itabaiaras. Então, a gente faz parte da articulação Recife de Luto, né? São várias organizações, movimentos que pretendem que o planejamento urbano não seja feito dessa forma como a prefeitura vem conduzindo as coisas. A gente, mais uma vez, vem tomando o papel da prefeitura no que respeita à afirmação de direitos humanos, do direito à cidade, na linha do que Sara vem dizendo. Na articulação Recife de Luta, a gente começa a perceber, como Débora disse, situações semelhantes à de Caranguejo. Por exemplo, Caranguejo tá lá, o pessoal da Jordânia, que é uma parte da comunidade, tá há 7 anos, Sara? Quantos anos esperando? 6 anos. 6 anos no auxílio moradia de R$200, como a Raíssa disse, né? 6 anos. Aí vai aumentando. A gente sabe que lá em Santa Luzia, na Torre, tem famílias esperando há 12 anos o habitacional na área de abençoada por Deus, né? Etapa 1, 2, 3, 4, já tem, salvo engano, 4 ou 5 etapas, né? De famílias morando, muitas delas em palafitas, também esperando habitacional. Isso se repete no Bode, né? Isso se repete também no Pilar, que é outra comunidade que o CPDH acompanha, que também está há mais de 10 anos esperando que o habitacional seja construído. E as famílias também sofrem processo de despejo por parte da prefeitura. Ou seja, é uma política habitacional colocar as famílias em auxílio moradia, né? E com isso a prefeitura produz sem teto, né? Então, assim, isso, no nosso ver, não é política habitacional, né? A prefeitura precisa implementar o plano local de habitação de interesse social, né? Não sei se já virou lei, mas enquanto conselheiro da cidade que era, isso estava sendo alvo de tramitação no conselho, enfim. A gente precisa dotar de realidades esses instrumentos urbanísticos que não são poucos, né? David Harvey, que é um filósofo inglês, ele veio para cá e conhece um pouco da realidade do Brasil. Então, ele trabalha com direito à cidade há muito tempo. E ele diz, olha, a legislação do Brasil é impressionante, né? O Estatuto da Cidade, de grande valia, né? 2001, vocês têm plano de diretores maravilhosos, só que isso não é implementado, né? Então, ou seja, que esforço é esse para cumprir que lei e deixar de cumprir que lei que está sendo feito, né? Essa é a nossa luta diária enquanto advogados e advogados populares, tentando questionar por que a prefeitura descumpre tanto a lei. E aí a gente já está caminhando para o final do programa. De fato, é uma questão que não é sozinha, né? Porque Caranguejo de Itabaiaras resiste. Não dá para dar conta em 1 hora de debate, mas é para a gente começar a entender, e o Fora da Curva faz vários debates nesse sentido, a problemática, o que é que está por trás, né? E
também ouvir quem está fazendo essa resistência. E aí, Sara, eu queria te pedir para falar também da articulação que vocês estão fazendo, né, dentro da comunidade, com o coletivo Caranguejo de Itabaiaras Resiste. Vocês hoje têm um cine-debate. Queria que você pudesse falar também, já para a gente ir para o encerramento, e deixar também o contato para as pessoas poderem chegar junto, talvez contribuir para a resistência de Caranguejo. Enfim, conta pra gente um pouco do que vai acontecer hoje. O cine-debate acontece hoje, né? Acontece a cada 15 dias na comunidade. E é itinerante, é nas ruas da comunidade. É engraçado que o povo vai entrando em contato na nossa página dizendo assim, mas a gente pode entrar em Caranguejo de Itabaiaras? Pode sim, viu? Chegue lá na porta de Caranguejo de Itabaiaras, porque a gente tem porta, porque eles foram nos fechando, então a gente só tem... nós temos poucas entradas em Caranguejo de Itabaiaras, mas quando chegar lá, diga assim, eu vou para o Cine Debate. A gente deixa bem frisado que é um Cine Debate. A gente faz a mostra de filmes nessa linha de luta pela moradia, pelo direito à cidade, e depois a gente faz o debate. E aí, hoje também tem o lançamento da música um brega protesto da comunidade com o grupo Adolescer, que fez aí um brega protesto dizendo sem destruição, sou do Caranguejo, daqui não saio não. Eles vão lançar isso hoje. A gente vai, o pessoal da escola de circo também vai fazer uma apresentação lá, teatral. A gente vai fazer na Rua Felipe Moura, né, no Largo da Rua Felipe Moura, do lado do depósito da Tupã, às 19 horas. A gente vai estar lá com pipoca, com muita conversa. E é esse trabalho que a gente está fazendo. A gente está chegando junto de verdade, né? E fazendo a discussão e fazendo com que o povo chegue para fazer essa discussão e entenda o seu direito à cidade, à comunidade e o seu direito à história. Uhum. E continuar resistindo. Eu queria agradecer muito a todos vocês, a Sara, a Renan, a Raíssa, que está aqui também. O programa vai ficando por aqui. O programa foi produzido por Raíssa Ebrahim, por mim, Débora Brito, da Marco Zero Conteúdo. Carol Torpe e Larissa Silva estiveram nas redes sociais, trabalhos técnicos de Marco da Lata, e o Fora da Curva volta amanhã. Acompanhe a gente pelas redes sociais. Até o próximo programa. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas.